A santa paz de Deus, que a paz, o amor, a graça, a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam junto conosco mais esse dia para nós nos colocarmos diante da presença do Senhor, entregarmos o nosso coração a Deus e cumprirmos o nosso propósito de fazermos a leitura diária da Bíblia. Quantos ensinamentos, quantas lições o Senhor tem nos dado, nos presenteado e alimentado a nossa alma todos os dias quando fazemos o estudo da Bíblia. E hoje, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, nós vamos fazer a leitura do livro de Josué, capítulo 8. E nesse capítulo, título, Ai é tomada e destruída. Ai é aquela cidade que nós estudamos no capítulo de ontem, capítulo 7 de Josué, que os homens vão, espiam a cidade, acham a cidade frágil, o povo não é tão grande assim, e mandam 2-3 mil homens e eles são derrotados, saem fugidos da cidade de Ai. Então, Josué se prostra, chora, não entende o que está acontecendo e o Senhor mostra que havia pecado no meio da congregação de Israel através de Acã. Mas isso foi no capítulo de ontem. Agora o Senhor diz para Josué que está com ele, então no verso 1 diz assim: Então disse o Senhor a Josué, não temas. Como Deus é maravilhoso com Josué, quantas e quantas vezes o Senhor diz a Josué, não temas. Que seja para nós também, não temamos, irmãos. E não te espantes, toma contigo toda a gente. Olha que diferença, irmãos. Quando foram pela força do homem, eles subjugaram, né, os inimigos. Toma 2-3 mil e é o suficiente. Aqui não. O Senhor fala, toma toda a tua gente de guerra e levanta-te. Todos os homens vão para a guerra, levanta, sobe, né, a Ai. Olha que te tenho dado na tua mão o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e as suas terras. Glórias a Deus. Agora é o Senhor que está mandando. Vai, eu vou com você, eu já te entreguei o teu inimigo nas tuas mãos. Não é assim que tem que ser? Quando o Senhor fala com a gente, quando o Senhor nos dá seu aval, quando o Senhor fala, estou contigo, então aí nós podemos ir para a batalha. E o Senhor diz mais, farás, pois, a Ai e a seu rei como fizeste a Jericó, e o seu rei, salvo que para vós saqueareis os seus despojos, o seu gado, põe emboscada a cidade por trás dela. E o Senhor diz que vai fazer com Ai o que fizeram com Jericó, com uma diferença. Aqui eles podem tomar o despojo. O que é o despojo? As riquezas que a cidade tem e pode tomar os animais dele também. E qual que é a orientação que o Senhor dá para Josué? Faça uma emboscada. Então o Senhor orienta para Josué. Tem 30, aqui vai falar um pouco mais para frente, que são 30 mil homens de guerra. Toma esses 30 mil homens, diferente de 3 mil, né? Só 10 vezes mais. E vai fazer uma emboscada. 5 mil homens iriam de diante à cidade de Ai. Iria Josué, os seus sacerdotes, como assim que eles iam para a guerra, né? E mais 5 mil homens, como se eles fossem enfrentar novamente o exército de Ai. E os demais homens, eles iam se colocar por detrás da cidade, iam fazer uma emboscada. E a estratégia era que quando o exército de Ai visse os filhos de Israel chegando, eles iam sair ao encontro deles para que eles lutassem. E esses 5 mil homens de Israel iriam fugir e o exército de Ai iria atrás deles, fazendo o quê? A cidade ficar vazia desses homens. Ninguém estaria protegendo a cidade, porque para o exército de Ai eles estão correndo atrás do inimigo, né? O inimigo está de frente para eles, mas na verdade o inimigo estaria entrando por detrás das cidades. Armaram essa emboscada. Então, depois do sinal de Josué, eles iam ficar ali, todo mundo quietinho, todo mundo na sua posição. Quando Josué desse o sinal, aí eles invadiriam a cidade de Ai, esses 30 mil homens, e atirariam fogo à cidade. Então, no verso 18 vai dizer: Então o Senhor disse a Josué: Estenda a lança que tens na tua mão para Ai, porque a darei na tua mão. E Josué estendeu a lança que estava na sua mão para a cidade.
Então a emboscada se levantou do seu lugar apressadamente e correram, estendendo eles a sua mão, e vieram à cidade e tomaram-na, e apressaram-se e puseram a cidade em fogo. E virando-se os homens de Ai para trás, aí o que os homens do exército de Ai, presta atenção que a cidade deles está sendo sitiada. Olham, eis que o fumo da cidade subia ao céu, e não tiveram lugar para fugirem, porque tinham 5.000 homens diante deles e mais 30.000 homens atrás deles. Porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra eles e os perseguiu. E vendo Josué e todos os que estavam na emboscada, tomaram a cidade, e que o fumo da cidade subia, tornaram e feriram os homens de Ai. Então eles fizeram essa emboscada conforme o Senhor havia orientado eles. Esses homens que estavam na emboscada, quando Josué dá o sinal e levanta a lança a mandado de Deus, eles entram e tocam fogo na cidade, colocam fogo na cidade. Os homens de Ai olham para trás e percebem que eles estão na emboscada. Aqui na Bíblia vai dizer que foram 12.000 homens que morreram da cidade de Ai. O rei é tomado vivo e levado para a tribo de Israel, levado para Josué. Esse rei, ele é morto, é colocado no madeiro. Ao entardecer, eles tiram o corpo desse rei e fazem o túmulo dele e colocam pedras em cima, fazendo um marco para lembrar que o Senhor entregou Ai na mão dos filhos de Israel. Não foi por força nem poder deles, mas é porque o Senhor, cumprindo a sua promessa e estando com eles na batalha, eles ganharam essa guerra. No verso 26 vai dizer assim: porque Josué não retirou a sua mão, que estendera com a lança, até destruir totalmente os moradores de Ai. Então, quando o Senhor dá ordem para Josué levantar a lança, ele levanta e continua com a mão erguida até que toda a cidade foi tomada, até que o exército foi morto, até que o Senhor pudesse falar para ele assim: olha, já está tudo resolvido, entreguei nas tuas mãos. E aqui diz no final, até que totalmente todos os moradores de Ai fossem mortos. Então, quando terminaram a batalha, então Josué desceu a sua espada, desceu a sua lança, tudo conforme o mandato de Deus. Glórias a Deus, aleluia. O segundo subtítulo desse capítulo é: Josué edifica um altar e escreve a lei em pedras e lê-a. Ele faz a leitura de todas as leis. A partir do verso 30 diz assim: então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel no monte de Ebal, onde eles estavam acampados. Como Moisés, servo do Senhor, ordenou aos filhos de Israel, conforme o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras inteiras. Que são essas pedras inteiras? Nós lemos no capítulo 2 de Josué que quando eles estão atravessando o rio Jordão a seco, Josué ordena que cada homem de cada tribo, o principal de cada tribo, pegasse uma pedra do meio do Jordão, em frente aos pés sacerdotes, e levasse essa pedra para o outro lado do Jordão, e essa pedra ficaria com eles, dormiria aquela noite na tenda deles. E essas pedras inteiras, pedras que não foram lapidadas, não foram lavradas, servem de base para esse altar. Então essas 12 pedras, elas são colocadas na base desse monte que eles fazem para a leitura da lei, sobre o qual não se movera ferro, não foram lapidadas as pedras. E ofereceram sobre ele o holocausto ao Senhor e sacrificaram sacrifícios pacíficos, sacrifícios de agradecimento. Também escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés que já tinha escrito diante dos filhos de Israel. Que leis são essas, irmão? Todas aquelas leis que nós estudamos no livro de Deuteronômio, que já tinham sido escritas em Deuteronômio. Moisés faz toda a repetição da lei e aqui mais uma vez Josué coloca essa lei nas pedras e lê essas leis. Então diz assim: e depois leu em voz alta todas as palavras da lei, a bênção e a maldição. Lembre-se, lá no finalzinho do Deuteronômio tinha a bênção
e a maldição. Deus estaria abençoando os filhos de Israel, mas se não fossem obedientes também iria ter a maldição para os incrédulos, né? Aqueles que não criam em Deus, que não obedeciam a Deus. Conforme a tudo que está escrito no livro da lei, nenhuma palavra ficou para trás. Fala assim: palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, e das mulheres, dos meninos estrangeiros que estavam no meio deles. Não eram só os homens, eram toda a congregação, inclusive os estrangeiros, e as crianças também estavam ali para ouvir a lei de Deus, escrita por Moisés e aqui novamente escrita nas pedras por Josué, lida. E tão importante, né, no verso 35 diz: palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara que Josué não lesse perante os filhos de Israel. Amém, glórias a Deus. Irmãos, quanto é maravilhoso seguir e obedecer a Deus. Quando eles foram pela vontade própria, quando ele foi pela ideia da cabeça deles, eles saíram fugidos, derrotados e ainda perderam alguns homens do exército. Mas quando eles fizeram um concerto com Deus novamente, quando se colocaram diante de Deus, quando tiraram o pecado do meio deles, e o Senhor então disse: olha, vai para a batalha que eu estou com você, e ainda o Senhor falou para eles qual era a estratégia. Tudo foi conforme mandado por Deus e eles voltaram com a vitória, voltaram com os despojos, com as riquezas da cidade, montaram o altar, sacrificaram sacrifícios pacíficos, leram toda a lei de Deus. Quanta coisa maravilhosa! Eles não se apartaram do Senhor e o Senhor era com eles e entregava a vitória na mão deles. Glórias a Deus, aleluia! Que assim seja a nossa vida, que todos os dias nós possamos andar em retidão com Deus, nos esforçando para tirar o pecado da nossa vida e sermos obedientes à palavra do Senhor. Vamos orar e agradecer a Deus por esse grande ensinamento que tem nos dado com o estudo de hoje e pedir o perdão dos nossos pecados. Se você puder, feche os teus olhos e se mantenha nessa comunhão com o Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Nosso amado e nosso querido Pai, Pai nosso que estás no céu, nos colocamos diante da Tua santa e gloriosa presença, Senhor, através do nome amado do Teu Filho, Jesus Cristo. Vamos Te pedir primeiramente, Senhor, perdoa os nossos muitos pecados, nossas fraquezas, nossas falhas. E Te agradecer imensamente, Pai, por ter nos sustentado até esse presente momento, por ter estado na nossa vida, nos livrado do inimigo. Tantas maravilhas o Senhor tem feito na nossa vida, queremos Te agradecer, Te honrar, Te louvar, Senhor. Pai, queremos Te pedir encarecidamente, Senhor, olha pelos Teus filhos nessa terra, Senhor, muita tribulação, muito sofrimento, muitas dores, guerra, Senhor, muita tristeza que nós estamos passando nesses últimos dias. Não é necessário que a gente fale muitas palavras, porque o Senhor já é conhecedor de todas as coisas, conhece o nosso coração e o nosso pensamento muito antes, Pai, de nós abrirmos nossa boca e proferirmos qualquer oração. Tudo entregamos nas Tuas santas mãos, porque sabemos que tudo que o Senhor faz é belo, bonito e perfeito. Entregamos o nosso coração a Ti, Senhor, Te rendemos toda a honra e toda a glória e confirmamos o nosso amor ao Senhor. Pai, tudo Te pedimos e tudo que Te agradecemos é em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Muito obrigada pela sua companhia. Que essa leitura de hoje possa ter alimentado a tua alma, fortificado você. Não desista, irmão. Não esmoreça. Deus é por nós, tenha certeza disso. Todos nós passamos por problemas, passamos por provações, passamos por tribulações, mas tenha certeza que o Senhor passa junto com a gente e nenhuma prova é em vão. Sempre o Senhor tem uma lição para nos dar, algo para nos ensinar, uma bênção para nos abençoar e uma obra para que nós possamos estar contando o quanto Deus é maravilhoso conosco. Se você não é inscrito no canal, não se esqueça, se inscreva agora, ativa o sininho, deixe o seu gostei e compartilhe a palavra de Deus com todas as pessoas, principalmente com as crianças. Deus te abençoe grandemente e eu te espero amanhã para mais uma leitura diária da Bíblia. Um beijo. Tchau, tchau.